Obrigado, gente. Obrigado, José Cândido Sobrinho, meu amigo de... não muito, porque ele é garoto, né? Mas de vários anos. Obrigado a todos, alguns já conheço, já estivemos em outros momentos juntos. Então, assim, já estive nessa igreja já há um bom tempo, mas era diferente, né? Era diferente. Não me lembro como é que era, mas não era igual a hoje. Os bancos são muito bem confortáveis, ambiente realmente muito agradável, e fico muito contente em ver o progresso do reino de Deus aqui. Nosso tema é o tema central da chamada fé protestante ou fé reformada. Reformada, como eu tenho muito tempo, vou falar devagar, vou falar muito, fiquem tranquilos. Eu estou acostumado a falar 40, 50 minutos, mas tem que correr, tem que, né? Agora, como é até meia-noite, parece que são 7h30, então não preciso ter pressa, posso explicar os conceitos, né? Quem precisar sair, esteja à vontade. Mas é claro que minha esposa me espera, né? Chegar em casa em tranquilidade, assim seja. Muito bem. Essa palavra reformada tem muitos significados. E eu participei na semana passada de uma conferência no Seminário do Sul, onde Zé Cândido foi nosso aluno, e interagiu conosco pela internet o pastor Wellington Waldhelm, que está na região do Vale do Paraíba. E ele, então, fez uma pergunta, nosso tema era reforma também, em outra perspectiva, e deu uma informação muito preocupante, dizendo que algumas igrejas no Vale do Ribeira estão para se dividir, ou já se dividiram, por causa do tema da predestinação. E disse ele que algumas igrejas estão colocando nos seus nomes, nas suas divisões, Igreja Batista Reformada. Vamos entender um pouquinho isto antes de eu começar. Daqui a pouco eu vou começar. Essa palavra reformada está na Gênese dos batistas. Como vocês sabem, os batistas surgiram em 1609 como um movimento, esse era o termo, inclusive, movimento batista, como um movimento que surgiu dentro da igreja anglicana. A igreja anglicana era uma reforma que ainda mantinha muitos elementos que naquela época se chamavam de elementos papistas, né, da Igreja Católica Romana. No interior da Igreja Anglicana havia mais de um grupo ou tendência. Entre as tendências, uma era presbiteriana. E os presbiterianos acabaram tomando a hegemonia da palavra reformada. Porque a reforma luterana usava o termo evangélica. Reforma evangélica, igreja evangélica, Evangelistkirche, igreja evangélica. Não usava reforma, nem reformada. Embora o fosse, os presbiterianos usavam
o nome reforma ou reformada, e passaram a, como se fossem os proprietários do termo reformado. Esse termo, ele tem chegado ao Brasil e tem significado, na verdade, o conjunto de sistemas doutrinários de Calvino, particularmente com relação ao tema da eleição, ou doutrina da salvação, da soteriologia, logo incluída aí a ideia daquilo que uma pessoa fez uma cunhagem de um anagrama. Esse anagrama é tulip, de tulipa, né? Só que em inglês tulip, ou tulip, em que o T em inglês é total depravity, ou depravação total. Em português não tem jeito, cantora, da DERGIP, horrível, já fiz tudo para tentar criar não consegui, desistir. Na tradução que eu fiz de um livro onde tem esse conceito de tulip, eu coloquei DERGIP, mas não funciona. Porque tulip é tulip, né? E são 5, não tem como ser tulipa, inclusive, nem teria como. Então, o primeiro é o T de tulip, depravity, total depravity, total depravação. O ser humano é totalmente depravado, ou seja, ele é pecador por essência, por definição. Todos nós somos pecadores. Romanos 3:23, Romanos 6:23. O U é de unconditional election, eleição incondicional, isto é, nós somos eleitos para a salvação independentemente de nosso desejo, ou de nossa decisão, ou de nossa vontade. Ela é incondicional, em inglês, unconditional election. Estou falando aqui do que é a proposta da visão reformada. O L, bem coerente com essa unconditional election, é limited atonement. Atonement é a palavra para redenção, expiação. Limited, isso é limitada. A redenção, a obra de Cristo na cruz é limitada aos eleitos. Ponto 2. Não é para todos, é só para os eleitos, para a salvação. Os que foram eleitos para a perdição estão fora, porque a expiação, a obra de Cristo na cruz é limitada para estes. Um crime isso, né? Um crime. Mas prossigamos. Já pensou que Cristo morreu só para alguns? Desculpe, está louco. Bom, vamos prosseguir. O I é irresistible grace, graça irresistível. Ou seja, se você foi eleito, você pode não querer, mas não tem jeito, você vai aceitar a graça, porque Deus é soberano. Uma palavra bonita e correta. Como Ele é soberano, Ele vai fazer essa graça nos alcançar, queiramos nós ou não, estejamos lá no fim do mundo, ela vai nos alcançar. Vocês se lembram? Quem aqui conhece um pouquinho da história de William Carey ou Guilherme Carey, a famosa expressão jovem sente-se? Alguém conhece a expressão jovem sente-se? Quem foi mensageiro e embaixador sabe. Quem não foi, não sabe. Então eu vou contar para os que não sabem. O William Carey, século XVIII, era um professor e também um sapateiro, um autodidata. E tinha na sua sapataria um mapa mundi. E nesse mapa mundi tinha um mundo chamado pagão. A Índia, por exemplo, a Birmânia, o mundo asiático. E ele entendeu que Deus colocou no coração dele que ele tinha que evangelizar esses povos, a época chamada de heathen, ou pagãos. Aí dizem, tem diácono aqui na igreja, diácono aqui, tem diácono aqui, vários.
Dizem que um diácono é só maldade, que não se sabe que era diácono, é só uma brincadeira com os diáconos. Diz que um diácono, quando ele pediu a palavra na Assembleia, na Igreja Batista tinha Assembleia, né? Geralmente não vale nada a Assembleia, só traz confusão, só divisão. Né? Em tudo quanto é lugar é a mesma coisa. Então diz que na Assembleia propôs que a igreja mandasse um missionário para pregar aos pagãos. Aí levantou-se um diácono, por minha conta o diácono, ok? Da história, só para provocar os diáconos aqui presentes. Jovem, sente-se. Esse é o título do livro, lembra? Jovem, sente-se. Se Deus quiser salvar os pagãos, vai dar um jeito, não vai ser eu e nem você, porque a graça é irresistível. Para que ir lá pregar? Deus dará um jeito, o jeito dele. Daí o graça irresistível ou irresistible grace. E o último é o P, tulip, perseverance of saints, perseverança dos santos, ou seja, a salvação não se perde. Isso são os 5 pilares da reforma na perspectiva presbiteriana ou reformada, pela posse da palavra que tomaram. Eu lhe pergunto, você como batista, você crê no tulip ou não crê? Não. Crê no T? Total depravity? Quem crê no T? Muito bem. Os outros nem sabem o que estou falando, né? Ok. Nós batistas cremos sem nenhuma dificuldade no T e no P, na primeira e na última letra. As do meio, estamos fora. Por quê? Como pensar que... É bonito pensar que a graça seja irresistível, mas é liberdade humana. O homem não pode resistir? É claro a Bíblia, ao ouvir a palavra, não endureça o seu coração. Então, você pode endurecer o coração e dizer, eu não quero. Então a graça não é irresistível. Mas, dizem os reformados, Deus é soberano. Sim, mas a soberania de Deus e o livre-arbítrio, ambas são verdadeiras. E nós temos que conciliá-las. Ok. Como entender, eu já disse no começo, né, da minha... Eu nem comecei ainda, gente. Eu nem vendi meus livros ainda, isso é depois. É no interlúdio. Como pensar, então, na segunda ideia de que a eleição é condicional? Ora, o que Paulo diz a Timóteo? Que é da vontade de Deus que... É todos quantos? Todos os eleitos só então? Todos alguns? Né? Eu amo todos vocês, exceto os que eu não amo, é isso? Não, ou todos ou alguns, né? Não dá para colocar o alguns dentro de todos. Então, esse ideário, vamos chamar assim, reformado, que eu estou aqui provocando, não sei se tem algum presbiteriano aqui, tem voltado com muita... Está vendo? Ninguém é perfeito, né, irmã? Há de convir que ninguém é perfeito. Muito bem. Esse ideário presbiteriano tem voltado com muita força por uma grande qualidade deles. Hoje, nossos irmãos, viu, não chamei de primo, viu como sou bonzinho? Nossos irmãos presbiterianos têm uma sólida formação teológica. Estão dando de banho nos batistas. Os batistas têm mais seminários, mas eles têm excelentes seminários. Então, hoje, por exemplo, os melhores pregadores estão entre os batistas, é claro, e também entre os presbiterianos. Então, pastores, seminaristas aqui presentes, temos que estudar mais. Não para rivalizar com eles, não, claro que não, são nossos irmãos em Cristo, mas para que a gente também possa fazer bonito na fita. Bom, fita não tem mais essa palavra, ok? Então, nós não somos reformados nesse sentido da propriedade da palavra, mas somos reformados porque nós cremos nos 3 princípios. Aqui eu vou logo fazer uma provocação aqui. São 3 os princípios. Nessa semana aqui estão cometendo heresias.
Estou colocando 5 princípios. E agora aqui eu vou... É proposital, só a introdução, viu? Só a introdução. Não existe sola gracia, nem sola Deo glória. Não existe isso. São só 3 princípios. Sola fide, que inclui o sola gracia. Então, sola gracia e sola fide são a mesma coisa ou desdobramentos um do outro. Isto é, o que é a fé? Importante isso. O que é a fé? A palavra no Novo Testamento para fé é fides. Fides quer dizer fiel. Ser fiel até a morte é fides. Quer dizer fé para a salvação. O justo viverá pela fides. Só para mencionarmos essas dimensões. Aquele que tiver fé será abençoado. Fides, mas confiança. Pelo menos 3 significados da palavra fé no Novo Testamento. Importante termos isso em mente para não nos perdermos em meio às coisas. O que é a fé? Fé para a salvação, ou mesmo a fé confiança, ou mesmo a fé fidelidade, é uma resposta humana. Resposta a quê? A graça. Por conseguinte, a graça não é um pilar da reforma. O pilar é a fé. Sola fide. É claro que a sola fide só é possível porque teve a sola gracia. Como a graça nos foi oferecida, nós respondemos com fé. Mas a fé não é um dom? Muita gente nas igrejas batistas muita gente diz que a fé é um dom. Ora, se a fé é um dom, o incrédulo não pode ser responsabilizado. Ele não tem o dom, aí volta do presbiterianismo. Não foi eleito, não tem o dom. Se não foi eleito, não teve o dom, não pode ser responsabilizado. É bom a gente marcar essas posições para ficar bem claro o seguinte: quando Paulo aos Efésios diz isto, tem um ponto, isto não é obra humana, mas é dom de Deus. Isto é o quê? A graça ou a fé? A graça. A graça que é dom. Quer dizer o quê? Graça, favor imerecido? Dom. A resposta é humana. Porque nós somos livres para crer. Nós não cremos forçados. Nós cremos por uma decisão pessoal quando nós somos confrontados com Cristo. Diante de Cristo, dizemos sim ou dizemos não. Quando dizemos sim, é fé. Quando dizemos não, é incredulidade. Então, por isso que o postulado é só uma provocação, porque 5 sola, seria na verdade em latim 5 solae, solé. Não tem 5 sola, são só 3 sola, que nem estão presentes na obra de Lutero, nem de nenhum reformador. É uma elaboração posterior, mas que faz completamente jus ao ideário de Lutero e dos demais. Quanto ao Soli Deo glória, que eu vou pregar, inclusive no dia 31 lá em nossa igreja, também não é um princípio da reforma, mas é um desejo, é uma meta, é algo que devemos buscar, devemos viver pela glória de Deus. Mas isso não é um princípio teológico, mas existencial. Mas o sola fide, o solus Christus e o sola Scriptura, esses são os 3 pilares da reforma. Os outros são consequências, são excelentes penduricalhos. Provoquei aqui os irmãos, porque como fazer 5 dias de estudos aqui, só tem 3, não é verdade? Bom, mas eu já desafiei todos eles para me provarem e nenhum me prova. Mas quando eu estive agora na Alemanha, lá tem 5 bandeiras, essas 5 coisas, totalmente errado. Até o século
Meados do século XX, eram só 3. Depois os presbiterianos nos enfiaram mais essas 2, que não tem na história. Ok? Nossa irmã aqui é gente boa. Os demais, mais ou menos. Ok. Então, feita essa introdução, meu tema hoje é Cristo. Então, antes de falar de Cristo, eu vou vender as minhas indulgências. Porque depois que eu as vender, aí eu falo de Cristo e vendo indulgências, não é compatível. Então, vamos agora ao departamento de indulgências. Primeira indulgência não custa nada. É o meu número de telefone. Cadê o pessoal da mídia ali? A excelente equipe. Está por aí em algum lugar. Da mídia, põe meu número de telefone, por favor. Aí ela me procurou, não falei nada, de ter falado naquela hora, né? Não falei nada. Então, o meu número de telefone é 21, obviamente, como todo mundo aqui, 98604 4120. 9, quase. Esse aí é um telefone apócrifo do Eldis, né? Mas o meu é o seguinte: 98604 4120. Então, eu mando diariamente pela manhã um bom dia, amigo. Alguns aqui recebem. Você tem que me cadastrar, o meu número no seu telefone, me escrever, dizendo o seu nome completo, e eu então cadastro você. Se você está conosco pelo Facebook em outra cidade, tem que me dizer que cidade você é, para eu poder cadastrar o seu número. Aí eu passo a mandar para você o bom dia. E de noite, quando eu não estou em outra igreja pregando no meu caso de hoje, eu mando também um boa noite. Hoje eu não fiz, que eu saí cedo de casa, não tive tempo de fazer, eu mando também um boa noite, ok? Então vou repetir: 98604 4120. Já anotaram, daqui a pouco vai aparecer aí na tela. Indulgência gratuita, não paga nada, ok. Agora vamos às que você tem que pagar por elas. Primeiro, um livro inocente para quem gosta de ler em inglês, está estudando inglês, eu tenho um amigo que fala inglês. É esse livro aqui, Have a Wonderful Day. É um livro contendo 60 meditações bíblicas minhas e 24 de grandes escritores da língua inglesa, como Shakespeare, John Bunyan, Rudyard Kipling e tantos outros. O objetivo desse livro é evangelístico, para você dar para um colega seu que fala inglês, professor de inglês, que estude inglês, e ele vai por causa do idioma. E aí eu apresento Cristo a ele de uma maneira suave e imperceptível. É só na última sessão, que se chama Grace, que eu falo da graça de Jesus. Antes eu falo de sonhos, propósito de vida, alegria de viver, e no último eu falo de Jesus, ok? O outro livrinho tem a ver com essa questão lamentavelmente difícil de ser enfrentada, que o título já diz: as questões homossexuais e de gênero. Na primeira parte eu trato da homossexualidade à luz da Bíblia, à luz da ciência e do direito no Brasil, e na segunda parte eu trato da chamada ideologia de gênero, identidade de gênero, teoria do gênero, de como nos comportar diante de transgêneros, transexuais e situações estas que precisamos enfrentar. O meu último livro, que não foi lançado ainda, será no dia 7 de novembro, no Rio de Janeiro, se chama Boa Noite, Leituras Diárias para Aquietar a Alma. Uma publicação da editora Mundo Cristão, em que você é chamado também a presentear um amigo, um presente de Natal, com meditações bíblicas, contém um versículo bíblico, uma meditação minha e uma oração que eu preparei. Então é um livro para presentear, um livro para aquietar a sua alma na hora de dormir, que às vezes é necessário, a gente não consegue dormir tão agitado que está, né? Esse é o propósito do livro. Quanto ao tema da predestinação, o conflito só existirá
o conflito entre a predestinação e o livre-arbítrio só existirá enquanto você não ler este livro. Eu resolvi o problema. Mas que cara pretensioso! Você leia e me diga se eu sou ou não pretensioso. Se eu resolvi, ele tem, não é que o cara tem razão. Se eu não resolvi, o cara é pretensioso. Mas tem que ler antes, não tem como saber. Tem um livro que se chama O Plano e o Caminho, quando predestinação e livre-arbítrio se encontram. E quem deu a solução foi um presbiteriano. Pode vir alguma coisa boa dos presbiterianos? Além da irmã, esse citado por mim aqui, o pastor Zaqueu Oliveira, não sei se a senhora conheceu, lá da Tijuca, Rio de Janeiro, já falecido. E a história desse livro é muito interessante. Eu pregava sobre o tema na nossa igreja, e aí uma senhora me encontrou no sacolão, o que fala sacolão também, né? No sacolão. E disse: você está pregando sobre predestinação? Estou. Você quer um sermão? Isso foi ano passado, que o pastor Zaqueu pregou nos anos 70. Falei: quero. Aí ela me levou um sermão datilografado, emendado por esse pastor, me entregou, e o cara resolve o problema. Ele resolve o problema. Eu só citei, então quem resolveu não fui eu, foi o pastor Zaqueu, então, portanto, os méritos são dele e não são meus. E por último, a mais linda Bíblia publicada no Brasil. Existe mais linda do que essa? Impossível. Tanto na capa quanto no miolo. Preto sobre o branco é o texto bíblico, preto sobre o laranja são os meus devocionais. São 3.000 devocionais. Não existe igual em lugar nenhum do mundo. Uma Bíblia com tantos devocionais. Você leva 8 anos para lê-la, se você ler uma por dia. Chama-se Bíblia Sagrada Bom Dia. Não é uma Bíblia de estudos, é uma Bíblia devocional, uma Bíblia inspirativa. Eu estou acabando agora a segunda Bíblia, que se chama, não tem título ainda, Bíblia da Oração, em que eu comento todas as 226 orações da Bíblia. São 226 orações que tem a Bíblia. Eu comento cada uma delas, mas não saiu, só deve sair em 2020. Bom, então, aí estão as minhas indulgências. Agora, você tem que se lembrar das palavras de Tetzel. Por exemplo, um amigo seu, Tetzel, diria o seguinte: onde está você, alma desalmada, que tendo um amigo não desembolsa alguns centavos para lhe dar um presente? Você se lembra do discurso dele, né? Dizem, nunca se sabe se é verdade, né? Dizem que ele em Jutterborg, perto de Wittenberg, ele no seu cavalo pregava assim: ó você filho com alma desalmada, que não coloca um óbulo aqui na minha caixinha, porque todas as vezes que você coloca um óbulo aqui na sua caixinha, a alma da sua mãe sai voando do purgatório. Era uma mensagem absolutamente difícil de não aceitar, e tem muito a ver, infelizmente, com muitas pregações de hoje em dia. Você tem que semear. Se você semear o dízimo, vai colher muitas bênçãos de Deus. É a mesma coisa. Porque, infelizmente, o ser humano não muda, é sempre a mesma coisa. Muda a tecnologia, mas o ser humano não muda, infelizmente. Bom, brincadeiras à parte, o meu tema é a suficiência de Cristo, ou o princípio do sacerdócio universal, que advém basicamente da ideia do sacerdócio de Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É a palavra de Paulo a Timóteo. É, portanto, este um dos pilares da reforma. Não só da reforma evangélica, mas também da reforma reformada, bem como de todo o movimento batista. Eu vou terminar minha fala dizendo que este é o princípio que nós ainda temos que colocar em prática, o do sacerdócio universal de todos os crentes, que é baseado então na ideia da suficiência de Cristo como nosso sacerdote.
Para entendermos isto, nós temos que entender o cristianismo medieval. Senão nós não entendemos. No ano passado, por ocasião da celebração dos 500 anos da Reforma, eu fiz um roteiro pela Europa, levei comigo um grupo. Eu fiz questão de que nesse roteiro nós passássemos primeiro pela Itália, para ver o que era o catolicismo, para entender o protestantismo. Se o protestantismo era uma revolta contra o catolicismo, o que era o catolicismo? E uma das cidades que nós fomos visitar foi Veneza. Alguns foram por um interesse e eu fui por outro interesse. Como foi fundada a cidade de Veneza? Segundo as crônicas locais, Veneza foi fundada quando mercadores chegaram à cidade vestidos de apenas uma muda de roupa e portando nas suas mãos, essa é a frase importante, as relíquias dos santos. Ou seja, o mundo medieval era um mundo amuletado, um mundo feito com amuletos. Hoje, quando a gente vê uma pessoa carregando um crucifixo e às vezes beijando aquele crucifixo, ou uma medalha milagrosa, como tem um técnico de futebol no sul do país, que possivelmente não crê em nada, mas carrega aquela medalha milagrosa, e assim há outro técnico de futebol, e durante o jogo tira, movimenta e beija aquilo, mal comparando, é isso que acontece em Veneza. Chegam os desbravadores, mercadores, e só trazem, além da roupa do corpo, as relíquias dos santos. Na verdade, as relíquias do santo. Que santo é este? São Marcos. Quem era São Marcos? Na tradição, São Marcos era o apóstolo que pregou ao Egito. Morreu no Egito. E os seus ossos ou relíquias ficaram no Egito. Esses desbravadores foram ao Egito, roubaram esses ossos, essas relíquias, e fugiram com esses ossos e fundaram Veneza. Então a cidade foi fundada sobre os ossos, na crença de então, de São Marcos, o evangelista. Penso que essa descrição nos ajuda a entender os solos cristos. Porque toda piedade, ou religiosidade, ou fé, era baseada na posse de uma relíquia, de um pedaço, de uma roupa, de uma cruz, de uma madeira, de um osso, de um santo, nos quais havia suficiência, podemos usar a expressão, nos quais havia poder. Não sei se já viram, mas há na televisão brasileira um camarada que distribui lencinhos. Lencinhos que ele abençoou. Há pessoas que vão a Israel, eu levo grupos a Israel, nunca ninguém me pediu isso, e que trazem garrafinhas do Rio Jordão, porque lhe pediram essas coisas. Amuletos. Estou com isso dizendo que não somos assim tão modernos. Os amuletos permanecem, inclusive na igreja, nas igrejas evangélicas que são tributárias da reforma.
Que o ser humano é o mesmo, ele quer pegar, ele quer tocar em Deus. Ok? Isso nos ajuda a entender bem o que o apóstolo Paulo diz, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não o evangelista Marcos, não as relíquias ou ossos ou artefatos de um santo qualquer. Entendemos ainda a suficiência de Cristo quando olhamos que até hoje ainda a Igreja Católica Apostólica Romana beatifica e canoniza indivíduos. Os mais recentes, Dom Oscar Romero, arcebispo de El Salvador, que morreu por defender a causa dos pobres, de fato realmente um grande homem de Deus, e um papa mais recente. Ou seja, a Igreja Católica ainda crê, decorridos 500 anos da Reforma, que há santos, no sentido de que eles têm um papel de interceder pelos vivos, que eles foram então assuntos ao céu e lá eles têm o poder de interceder pelos que estão vivos. Portanto, a mensagem da Reforma continua completamente atual, tanto entre os evangélicos quanto entre os católicos. A ideia da suficiência de Cristo é, primeiramente, como já mencionei, que Ele é o nosso sacerdote. E eu quero ler para vocês aqui algumas passagens de Lutero sobre este assunto. Lutero, um cara simplesmente genial, que escreveu coisas maravilhosas, belíssimas, e eu quero ler algumas para vocês. Nós humanos somos fracos e estupidamente perversos e mais propensos a nos ligar aos santos do que a Cristo. O papado tem pregado sobre o serviço prestado pelos santos e que devemos confiar nos méritos dos santos. Eu também criei e preguei assim. Santa Ana era meu ídolo e São Tomé meu apóstolo. Eu me modelei substancialmente por eles. Por essa razão, é necessariamente constantemente perseverar e aderir ao testemunho de João sobre Cristo. Isso exige trabalho e esforço para continuar com a palavra e o testemunho, pois uma pessoa à beira da morte pode dizer, ou melhor, morrer, mas eu tenho um Salvador, acerca de quem João Batista testifica. Nele, em nenhuma outra criatura, nos céus e na terra, eu posso confiar. Gente, para a gente ouvir isso e falar, isso é fácil. Mas se lembra de Veneza? Eu tenho a roupa do corpo e as relíquias dos santos. É nessas relíquias e por extensão no santo que eu confio. No entanto, uma pessoa morre enquanto carinhosamente crê em Santa Bárbara, numa indulgência ou numa peregrinação a Roma, enquanto o homem para quem João Batista aponta fica fora da questão, ou seja, Jesus fica fora da questão. O que estou dizendo é que é mais fácil para os humanos crerem e confiar em tudo, menos no nome de Cristo, o único que é tudo em todos. E mais difícil para nós confiar em quem e através de quem nós possuímos todas as coisas. O relacionamento de Cristo com o crente não é abstrato, mas pleno de conteúdo. Faz dos crentes, eu vou em segundo lugar abordar isto, reis e sacerdotes. Aí eu poderia prosseguir, mas isso é bastante evidente para todos nós. Um sapateiro, um ferreiro ou um lavrador tem cada um a função e a obra do seu ofício. Não obstante, todos são
igualmente sacerdotes e bispos ordenados, cada um com a sua função ou obra útil para o serviço do outro, de modo que as várias obras estão voltadas para a comunidade, para favorecer o corpo e a alma, assim como os membros do corpo físico servem todos uns aos outros. Deus falou contra um profeta por meio de um burro. Por que não pode falar contra o Papa por meio de um homem bom? Tu perguntas, que diferença haveria entre os sacerdotes e os leigos na cristandade, se todos são sacerdotes? A resposta é: as palavras sacerdote, cura, religioso e outras semelhantes foram injustamente retiradas do meio do povo comum, passando a ser usadas por um pequeno número de pessoas chamadas de clero. Aí ele prossegue e diz: todos os homens cristãos são sacerdotes e todas as mulheres são sacerdotisas, sejam jovens ou velhos, senhores ou servos, senhoras ou servas, doutos ou leigos. Todos nós fomos ordenados sacerdotes através do batismo. O sacerdócio cristão custa vida, propriedade, honra, amigos e todas as coisas terrenas. Custou a Cristo o mesmo preço na cruz. Primeiro, a suficiência de Cristo se realiza porque Cristo é o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote. É através dele que chegamos ao Pai. É ele que faz o sacrifício, não mais no plural, mas no singular, o único sacrifício. Ele é o mediador. Não há mais sacrifícios depois de Jesus. Irmãos e irmãs, eu li, eu ouvi, não acreditei, procurei no blog dele, eu li. Edir Macedo disse o seguinte: nós somos salvos pelo sacrifício que nós fazemos. Assim como Abraão, Deus olha para o nosso sacrifício e então nos salva. É uma completa heresia. Eu falo publicamente, porque o que ele disse está público, você pode ver isso no YouTube, está no blog dele, com estas palavras: nós somos salvos pelo sacrifício, como Abraão foi ao quase sacrificar Isaque. Ou seja, nós precisamos entender e afirmar a suficiência de Cristo. O único sacrifício, ele já o fez. Ele é o nosso mediador. Nesse sentido, e no outro sentido, não há mais nenhum sacrifício que nós precisemos fazer. Essa suficiência de Cristo também está posta em relação àquilo que nós poderíamos chamar então de sacerdócio universal de todos os crentes. Nós temos um problema, que é o sacerdócio. De fato, o Antigo Testamento estabelece uma ordem, podemos dizer uma casta sacerdotal, descendente de Arão. Mas o Novo Testamento nos diz que nós somos sacerdotes. Não somos o sumo, esse só Cristo, mas somos sacerdotes. Mas quando Deus chama o povo de Israel, ele diz: vocês serão para mim uma nação de sacerdotes. Em função das dificuldades humanas, é a minha interpretação, Deus concordou que houvesse um grupo de sacerdotes.
Mas o propósito original de Deus é que cada um fosse o seu próprio sacerdote. Quando veio o Novo Testamento e Jesus Cristo rasga o véu do templo, essa escadinha que separa o clero do laicado foi destruída. Se houvesse aqui alguma correntinha, vocês sabem que algumas igrejas existem, uma correntinha aqui seria destruída. Porque até hoje, não sei se aqui, mas em Itacuruçá acontece, o pastor chama um leigo, um mero leigo, um reles leigo, um coitado qualquer para orar, ele vem aqui e fala assim, aqui ou aí? Porque aqui é o lugar do sacerdote. E aqui é o lugar do povão, do leigo, do Zé Mané, entende? Observem, quando eu disse que nós temos que recuperar essa ideia do sacerdócio universal, nós não alcançamos, nós nos reclericalizamos, nós nos ressacerdotalizamos. E aí, posso falar tudo? Tudo. Eu sempre falei o que eu falei. Agora que eu estou velho, então, posso falar mais ainda, né? Aí, alguns pastores mal intencionados usam uma expressão para se definir como ungido do Senhor. Isso é fake news. Vai fotografar? Ele quer me incriminar, não sei contra quem. Irmãos e irmãs, o ungido do Senhor no Antigo Testamento era o rei. Os pastores, alguns, puxaram isso para si. Não pode tocar no ungido do Senhor. E aí fazem aquelas barbaridades. E ninguém toca, que é o ungido do Senhor. Português curto e grosso. O pastor adultera na igreja com uma irmã da igreja. Estou falando, claro que em tese. Sempre haverá alguém para o defender, porque ele é ungido do Senhor. Como ungido do Senhor? Se fosse, teria perdido a unção total. Mas não é. Ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele não é sacerdote. Aí na nossa igreja eu tive que lidar com um sério problema. Tinha um irmão, um senhor já, 90 e lá vai, já com os descontos. Durante uns 10 anos me importunava por causa do terno. Quando eu não ia de terno à igreja, eu raramente ia, só no dia da ceia. Ele dizia assim, ele dizia duas frases, até que um dia eu não aguentei. O pai dele era pastor. Meu pai não subiria assim, não assomaria, nem sobe, né? Assomaria assim o púlpito. Eu falei, eu não sou seu pai. Aí outra falou assim, essas não são vestes sacerdotais. Eu falei, não são meus, não sou sacerdote. Não é? Como se eu colocasse um terno, minha palavra seria mais ungida, né? Não estudei nada para pregar. Não orei para pregar, eu botei um terno, o sermão fica perfeito. Parece sermão de pastor presbiteriano, ótimo, lindo. Só para mexer com a irmã aqui. Eu não perco a chance, irmã. Bullying completo, pode me processar depois. Amor cristão. Então, só que os pastores acabam vítimas disto. O irmão fica doente, todo mundo da igreja foi visitá-lo. O pastor não me visitou. Todo mundo orou por ele. Deus até ouviu já as orações, mas o pastor não orou. O que é isso?
catolicismo, romanismo, ou como diria Lutero, papismo. Quer dizer, a gente mantém ainda uma coisa que já há 500 anos, 1517, 501 anos, faz agora dia 31, foi abolido. Nós somos nossos próprios sacerdotes. Nós oramos direto ao Pai, não através de um santo, primeira dimensão do sacerdócio, nem através de um homem qualquer. O nosso mediador não é o pastor ou o padre, nosso mediador é o próprio Jesus Cristo, Deus homem. Não é verdade? Mas como tirar isso da nossa cabeça? Eu gosto de dizer, irmãos, lá em nossa igreja, sempre que eu leio a Bíblia em voz alta, eu vou traduzindo. Por exemplo, o texto diz assim, que o Espírito é um só. Ora, nós vivemos num contexto kardecista. No Brasil todo mundo é meio kardecista. O Espírito é o quê? Um desencarnado. Então, se tem lá um Espírito me ouvindo, sempre tem, eu coloco Espírito Santo de Deus. Não está escrito na Bíblia, mas eu acrescento. Eu tenho que traduzir. Então, o nosso meio é um meio que crê em reencarnação. Por isso, o tema mais importante da teologia para nós não é a ressurreição de Jesus. Não há dúvida, é a reencarnação. Então, um livro escrito por um americano vai gastar 30 páginas com ressurreição. Uma linha com reencarnação. A nossa tem que ter 30 páginas sobre reencarnação e uma sobre ressurreição. Porque o ambiente que nós vivemos é um ambiente kardecista que crê em reencarnação. Nossa teologia é sempre uma teologia que está respondendo às necessidades humanas. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nossas relações com o nosso pastor não reproduzam o nosso contexto. É muito interessante, você deve experimentar isso aqui. Quando chega uma pessoa nova na igreja, que é católica, ela beija a mão da gente. A gente vai cumprimentar, ela puxa a mão da gente e beija a mão da gente. Ontem mesmo eu fui cumprimentar, ela me beijou. Porque é assim que se faz com o padre. Ela aprendeu a fazer isso, então para ela, eu sou um sacerdote como padre, para ela era durante muito tempo. Quando eu vou na formatura, lá na Candelária, volta e meia eu vou lá em formatura de medicina. E quase sempre o padre me manda pregar e eu prego. Mas tem uma parte final que ele vai à frente e todos os médicos recém-formados vão, ele põe a mão e vem e beija a mão dele. Aí eu fico assim, ó, para mim não dá, entende? Só para mostrar que mesmo um grupo desse instruído que faz medicina, etc e tal, ainda mantém esses hábitos. E nós temos que cuidar, meus irmãos, para que a nossa relação com o nosso pastor seja de igual para igual. Respeito, óbvio, isso com qualquer pessoa, e do mesmo modo do pastor para com a sua membresia. Porque às vezes ele gosta desse papel de sacerdote, mas ele é vítima dele depois. Porque ele não consegue visitar todo mundo, ele não consegue dar atenção a todo mundo, mas ele criou esse monstro. O sistema criou esse monstro. E aí, nós na igreja, é o nosso caso lá, nós reclamamos que não tem voluntários. Mas as pessoas não têm a dimensão de que são ministras. Cada crente é um ministro. Parodiando a música dos pastores, de Deus ministro me revisto. Cada um de nós é um ministro. Cada crente é um ministro. Mas nós não, nós pagamos o salário do pastor, do ministro de música, do ministro de missões, do ministro de pequenos grupos. Ele é que faz o trabalho, como se eles conseguissem fazer alguma coisa. Nós, pastores, estamos aqui só para ajudar, para tornar a coisa mais rápida, melhor, mais bem feitinha, só isso. Mas quem faz é a membresia. Coisa linda de como começou esse culto aqui. Não foi bonito? Gente que com seu esforço, seu talento, vem aqui, esse trio dele aí maravilhoso, não é verdade? É isso que temos que estimular na igreja. As chamadas células aqui, em outros lugares tem outros nomes, é o que é? São pessoas que pastoreiam uma célula.
É um advogado, é um professor, é um pedreiro, é uma dona de casa, não importa. Ali é pastor. Eu sei que, inclusive, há igrejas que quando um desses da sua célula se converte, são batizadas. Algumas igrejas, esse pastor da célula batiza, ou desce as águas junto com o pastor que batiza. Nada mais legítimo. Porque a ordem de batizar não foi dada a pastores, foi dada a discipuladores. Façam discípulos. Por isso eu estou reforçando esse ponto, porque esse é um dos nossos problemas, meus irmãos. Em que nós, então, terceirizamos o nosso sacerdócio. Nós somos sacerdotes, mas nós terceirizamos. Ora, o mundo não será ganho por sacerdotes, por missionários profissionais. O mundo será ganho por profissionais que exercem o sacerdócio. Eu posso chegar lá na sua empresa e pregar? Não posso. Mas você pode. É isso que nós temos que redescobrir, que a reforma, então, nos ajudou a redescobrir. Eu vou dizer mais uma última coisa, e aí vou abrir aos irmãos para comentários que assim desejarem. Não uma coisa, mas algumas coisas. A suficiência de Cristo também quer dizer que Jesus Cristo é singular. Singular quer dizer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, não há outro. Não há outro. Mas nossa época, por sua secularização, experimenta uma dessingularização de Jesus. Isto é, Jesus é um Salvador, não o Salvador. Há outros salvadores por aí. Cada religião tem o seu Salvador, seu Messias. Não. Só Jesus Cristo, Ele é singular. Não houve nenhum como Ele. A sua morte, só Ele morreu daquele modo. A sua ressurreição, só Ele ressurgiu daquele modo. A sua ascensão, só Ele ascendeu daquele modo. E o que Ele fez ao nos perdoar os pecados, ao nos redimir dos pecados, ninguém mais fez. Não há outro Messias, só um. Jesus é singular. Supremacia dele, podemos dizer que é precisamente a sua singularidade. Meus irmãos jovens, sobretudo, nós temos que travar duas batalhas em favor dessa suficiência de Cristo. Uma é moral. A nossa vida, vou usar a expressão forte, tem que ser superior. Se nós não vivemos moralmente diferente dos que não creem, está errado. Nós temos que ser irrepreensíveis. E é através de nossa irrepreensibilidade que a singularidade de Cristo será vista. Mas a segunda tarefa é intelectual. Nós temos que debater com as pessoas, discutir com as pessoas, filosoficamente, teologicamente. Filosoficamente. É uma tarefa. Jovens, eu quero desafiar vocês a não se envergonharem do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Mas antes, se prepararem para enfrentar. Amanhã eu tenho uma tarefa, orem por mim. Amanhã eu vou numa empresa mundial com alto exercício aqui em nosso país, numa certa área. A diretora de ética e compliance da empresa é de nossa igreja, nós a batizamos há alguns poucos anos, e ela, com temor e tremor, me convidou. Eu vou falar para os executivos da empresa sobre ética. Ore por mim, que eu não preparei para preparar amanhã de madrugada, vou me preparar. Nós temos que ir lá, na boca do leão. Que falar na igreja que a gente crê, só tem gente que concorda. Mais ou menos, né? É lá todo mundo discorda.
É o nosso desafio, tem que estudar. Jovens têm que estudar para falar de Cristo. No debate, enfrentar o Nietzsche, enfrentar o Foucault, o Derrida e todos os desconstruidores e mostrar a suficiência de Cristo, uma linguagem que eles aceitem, uma conversa. Mas ainda, caminhando igualmente para o final, nós precisamos ser cristocêntricos. Nosso culto tem que ser cristocêntrico, nossa pregação tem que ser cristocêntrica, nosso café da manhã tem que ser cristocêntrico, nosso almoço tem que ser cristocêntrico, nosso dormir, nosso namorar, nosso divertir tem que ser cristocêntrico. Aí, ele será suficiente. Então, eu termino. Jesus Cristo é a face visível de Deus. É a face visível da Trindade. Nós precisamos de uma fé cada vez mais trinitária. E Jesus Cristo é essa face evidente da Trindade. Cristo é suficiente. Por isso, a nossa oração é uma provocação. Deve começar sempre dirigida ao Pai. Pai nosso. Não Jesus, Pai nosso. E terminar com Jesus, em nome de Jesus. Penso que esta formulação trinitária em nossa oração nos ajuda a ver a suficiência de Cristo. Nós oramos ao Pai em nome do Filho, pela interpretação do Espírito Santo. Que Deus nos ajude.